Vamos lá. Opa. Pronto. Tudo certo, moçada? Estão conseguindo me ver e ver aqui o nosso slide? Tranquilo? Tudo certo? Ok. Ok. Então, vamos lá. Qualquer coisa é só falar com o professor pelo microfone ou então mandar uma mensagem que o professor está aqui atento a qualquer tipo de problema, tá bom? Então, pessoal, qual é o nosso desafio de hoje? Qual é a nossa tarefa de hoje? É a gente poder começar a entender, né, o que é educação alimentar e nutricional. Qual é o papel do profissional nutricionista, né, dentro desse processo? E em que momento a gente acaba, de alguma forma, utilizando esses conhecimentos dentro da nossa prática, né? Seja ela qual for a área de atuação desse profissional, seja ele na área clínica, na área de saúde coletiva ou na área de produção de alimentos, tá certo? Então, para que a gente possa entender isso, o professor na aula de hoje vai falar um pouquinho sobre alguns fundamentos, né, da educação em saúde, a gente vai falar um pouquinho, tá? Depois a gente vai fazer um resgate histórico, né, do que é educação alimentar e nutricional no Brasil, como é que ela se apresentou, quais eram os objetivos e os desafios dessa educação. Depois a gente vai falar um pouco sobre a mudança do hábito alimentar, né, o que a gente chama de transição epidemiológica, que aconteceu nesses últimos 30 anos, né, e algumas das razões dessa mudança epidemiológica, que a gente chama, então, de transição epidemiológica em nutrição, tá certo? Então, esse é o nosso desafio, é isso que, de alguma forma, a gente vai trabalhar durante essa parte da manhã. É uma aula dialogada, o professor vai falando, vai perguntando para vocês vão dando retorno ao professor, é assim que eu acho que a gente fica com uma aula mais dinâmica, mais interessante, tá certo? E no final a gente acaba, de alguma forma, fazendo aí uma costura da importância da educação nutricional e como se faz educação nutricional hoje, né? Quais são os objetivos e como é que a gente pode, de alguma forma, gerar maior persuasão na população que a gente trabalha, utilizando, então, essas ferramentas que a gente vai ver durante a nossa aula de hoje, tá certo? Então, esse é o nosso objetivo de hoje. Vamos começar, vamos, então, dar início à nossa aula, tá certo? Então, fundamentos da educação alimentar e nutricional. É importante a gente saber, antes da gente começar a falar qualquer coisa, que o profissional na área de nutrição, portanto, o nutricionista, em qualquer área que ele estiver trabalhando, seja na área esportiva, seja na área de produção de alimentos, seja na área clínica, tá certo? Na área estética, seja qual área de atuação ele estiver, ele será sempre, antes de tudo, um educador em saúde, tá certo? Um educador nutricional. Isso eu falo porque, na verdade, a gente sempre pensa que educação nutricional é um tema, né, uma disciplina na universidade que a gente, de alguma forma, pode utilizar em algum momento dentro da nossa área de atuação. Mas o nutricionista ele é um educador nutricional em todo momento, tá? Então, dentro de uma consulta, na frente de um paciente, o que você está fazendo ali nada mais é, além, né, de fazer a prescrição dietética do paciente, fazer a verificação antropométrica desse paciente, fazer toda a análise, né, de antropometria daquele indivíduo, você também está sendo um educador nutricional, né? A sua ideia é gerar uma mudança de hábito nesse indivíduo para que ele possa, então, manter a sua saúde ou levá-lo à saúde, tá certo? Quando a gente também trabalha em outras áreas, como, por exemplo, a área de produção de alimentos, é importante também a gente lembrar que lá você também será um educador em nutrição, né? Um educador nutricional. Por quê? Porque além da verificação da produção do alimento, das condições higiênico-sanitárias de produção do alimento, também é importante que esse nutricionista se atente a realizar educação em saúde
não só com a clientela que faz o consumo do alimento, mas também com aqueles indivíduos, né, aqueles funcionários, aquela equipe que vai gerar a produção de alimentos. Então, dizer como se faz a higienização adequada de alguns alimentos, quais são as temperaturas que devem ser verificadas para que haja qualidade do alimento, tudo isso nada mais é do que educação em saúde, nada mais é do que educação alimentar e nutricional, tá certo? A mesma coisa acontece em qualquer outra área, né? Na área de saúde coletiva, quando esse indivíduo vai trabalhar com populações, a gente acaba usando bastante essa ferramenta. Mas é sempre importante lembrar que em toda e qualquer área de atuação do profissional nutricionista, a educação em saúde, a educação alimentar e nutricional, ela é fundamental e ela vai existir, tá certo? Naturalmente dentro desse processo, de forma a permear todas as outras ferramentas de atuação desse profissional. Beleza? Tranquilo? Então, é uma matéria importante. A gente, então, vocês vão ver que durante esse semestre, a gente vai trabalhando temas mais estanques, né? Temas mais especializados ou específicos, porém, no final, a gente consegue, de alguma forma, ver, né, a importância da educação nutricional na mudança de hábitos e, principalmente, no levar, né, esse indivíduo à saúde, que esse é o grande trabalho do educador em saúde, sempre lembrando que o nutricionista é um profissional da área de saúde. Então, por isso é importante a gente lembrar que o grande objetivo do nutricionista é levar esse indivíduo à saúde ou fazer com que ele permaneça em estado saudável ou dentro, né, dos parâmetros de saúde. Tá certo? Então, esse é o nosso trabalho e é para isso que a gente está aqui. E essa disciplina tem como uma principal característica apresentar para vocês ferramentas para que a gente possa, então, fazer com que isso aconteça. Beleza? Então, nessa nossa primeira aula, vamos falar um pouquinho sobre a importância da educação, como é que se forma, né, os hábitos alimentares, toda essa parte de costumes e hábitos alimentares, e depois a gente vai, então, para um resgate histórico, para tentar entender um pouco o que o educador em saúde, né, ou o nutricionista que faz educação alimentar e nutricional, percorreu aí durante esses, vamos dizer assim, quase 60 anos, né, de atuação desse profissional aqui no Brasil. Tá bom? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa a gente tem que lembrar que aquele paciente que vai entrar no seu consultório, aquele cliente que vai chegar ao seu restaurante, ou aquela comunidade, ou aquele indivíduo que vai ser atendido através, né, de ações de coletividade, de saúde coletiva, ele, de alguma forma, teve a formação do seu conhecimento distribuída em alguns momentos da sua vida, tá certo? Então, essa formação do conhecimento, ela vai acontecer prioritariamente, ou em primeiro lugar, dentro da educação familiar, dentro do conjunto da família, dentro do contexto da família, tá certo? Então, esse indivíduo nasce, tá? Essa família não precisa ser aquela família tradicional. Isso vai ser um contexto familiar, ele hoje é muito mais amplo e abrangente, tá certo? Então, ele pode ter essa formação com responsáveis ou pessoas que estão ali para cuidar desse indivíduo nos primeiros anos de vida, tá? Então, nesses primeiros anos de vida, é onde esse indivíduo vai formar o que a gente chama de valores e princípios, tá certo? Então, quando a gente fala de conceito de educação familiar, a gente está falando de apresentar para esse indivíduo o mundo, tá? Dentro da ótica das pessoas que estão ali presentes, das pessoas que apresentaram o mundo para essa criança, tá bem? Então, quando a gente fala de educação familiar, a gente está falando de uma educação que vai permear toda a conduta desse indivíduo durante toda a vida dele, tá certo? Então, é muito comum a gente observar, dentro do trabalho do educador nutricional, uma certa resistência do indivíduo justamente por essa produção e essa conformação e construção dos valores e princípios que aconteceram lá na sua família, que aconteceram ali no ambiente familiar, tá certo? Então, essa formação é uma formação muito importante. E ela, como eu já falei aqui, ela vai de alguma forma permear e influenciar a vida desse indivíduo durante todo o seu processo de desenvolvimento, tá certo? Então, é nesse contexto
que muitas vezes é formado ali naquele indivíduo um hábito alimentar, ou adequado ou inadequado, tá certo? É nesse contexto que são formados alguns valores sobre saúde, sobre educação, né, sobre bem-estar, que muitas vezes podem ser adequados ou inadequados, tá? É nesse contexto, como eu falei para vocês, que se desenvolvem, então, os princípios que esse indivíduo vai levar dentro da sua conduta alimentar. Então, é ali, basicamente, onde acontece a formação do hábito alimentar desse indivíduo, né? E dos seus costumes alimentares. Então, é importante a gente lembrar, o que é hábito alimentar? O hábito alimentar seria, então, as práticas que esse indivíduo desenvolve em termos de alimentação durante toda a sua vida. Aquilo que ele entende que é bom e o que é ruim dentro da área de alimentação, tá? Isso não quer dizer, já falando, já sendo repetitivo, que isso é a forma correta ou não desse indivíduo se alimentar, tá? Então, muitas vezes, a formação do hábito desse indivíduo é formada dentro de parâmetros adequados do que a gente entende como saúde. Então, esse indivíduo vai ter uma alimentação mais saudável, esse indivíduo, através da observação do consumo alimentar do pai, da mãe, dos responsáveis, esse indivíduo vai ter a criação de um hábito alimentar mais diversificado, com ingredientes mais saudáveis, né? Ou não, ele pode ter, pelo exemplo, né, que é, de alguma forma, construído dentro desse hábito, desse contexto familiar, formar um hábito alimentar inadequado, onde ele vai consumir alimentos mais ricos em gorduras, ou com excesso de carboidratos. Então, tudo isso, de alguma forma, está relacionado não só com a família onde esse indivíduo está inserido, mas também no contexto, né, que essa família está inserida, na região onde essa família está inserida, no bairro, né, no país onde essa família está inserida, tá certo? E aí, tudo isso vai influenciar na formação dos valores e dos princípios desse indivíduo. Então, nesse sentido, é difícil a gente fazer algum tipo de alteração. A gente pode, de alguma forma, trabalhar com outros contextos, né? E também, claro, de alguma forma, gerar persuasão para mudança em cima desses princípios e hábitos que são inadequados, que vão gerar, então, uma formação de um hábito alimentar inadequado, tá bom? Então, nesse momento, né, no conjunto de experiências que levam esse indivíduo a integrar a sociedade, é importante a gente dizer que não são só os integrantes dessa família que vão, de alguma forma, construir esses princípios e valores, mas é toda a sociedade que está em volta, tá certo? Então, se esse indivíduo, e a região também onde ele está inserido, então, se nesse indivíduo ele tem ali uma formação religiosa, de uma determinada e específica religião, ele vai, de alguma forma, também criar tabus alimentares relacionados a essa religião, ou ele vai criar, né, valores e princípios alimentares relacionados à sua religião. A gente pode dizer, por exemplo, o judaísmo, né, onde você tem ali a proibição do consumo de alguns alimentos, como, por exemplo, a carne de porco, o camarão, né, o leite junto com a carne. Então, nesse contexto da família, é que é apresentado para esse indivíduo também o contexto da religião. E ela vai formar valores e princípios nesse indivíduo, tá certo? A comunidade também onde esse indivíduo está inserido é muito importante. Então, os valores e princípios daquela comunidade, da região onde ele está inserido, também, de alguma forma, vão migrar ou vão construir o hábito e os costumes alimentares desse indivíduo. Tá? Como a gente já falou, a região onde esse indivíduo está inserido, né? O país, o estado, né, onde esse indivíduo está inserido, também vão, de alguma forma, influenciar positivamente ou negativamente na formação de um bom hábito alimentar desse indivíduo. Sempre lembrando que essa ideia do hábito alimentar saudável ou adequado, ele muda um pouco de momento histórico em momento histórico. A gente vai ver um pouquinho disso mais para frente, tá certo? Então, hoje, o que é saudável hoje, o que é adequado hoje, talvez há 30, 40, 50 anos atrás, não era tão saudável assim, não era tão adequado assim. Então, você como educador nutricional, a gente tem que lembrar que todos esses fatores estão inseridos, né? Então, não só o contexto onde ele está familiar, mas também a sociedade onde ele está inserida, né? As condições socioeconômicas dessa sociedade. Então, o indivíduo vai ter mais acesso a alimentos saudáveis ou menos acesso a alimentos saudáveis, e isso vai construir
o hábito alimentar desse indivíduo, isso vai construir princípios e valores nesse indivíduo também, tá certo? Então, é importante a gente estar, de alguma forma, tendo como objetivo, ou ficando bastante alerta, né, a quem é aquele indivíduo que se faz a educação nutricional. Então, para que a educação nutricional tenha, né, uma efetividade, chegue a seu objetivo, é necessário que, em primeiro lugar, a gente possa conhecer muito bem a população ou indivíduo ao qual a gente está realizando a educação nutricional, tá? Porque é conhecendo esse indivíduo que você conhece os seus valores e seus princípios. E aí a gente retoma assuntos que já foram colocados aqui. Eles serão construídos dentro do que a gente chama de educação familiar, certo? Então, aquela primeira educação, a chamada de educação, a educação informal, aquela que não veio na escola, ela está sendo de alguma forma inserida nesse indivíduo e ela é muito diferente de indivíduo para indivíduo. Cada indivíduo vai ter aí uma formação, né, familiar diferenciada. Isso porque você tem um ambiente diferenciado, indivíduos integrantes diferentes dentro desse contexto familiar, um local onde esse indivíduo está inserido é diferente de outros indivíduos, né? E também o tempo onde esse indivíduo foi construída essa educação familiar também pode, de alguma forma, gerar mudanças no hábito alimentar. Então, uma pessoa que tem 50 anos vai ter uma formação e uma construção de hábito alimentar diferente de uma pessoa que tem 20 anos, né? Mesmo que ela tenha nascido na mesma família, mesmo que elas tenham nascido no mesmo ambiente, mesmo que elas tenham nascido no mesmo estado, o hábito será diferente pelo tempo, né? Pelo momento onde esses indivíduos construíram essa formação de educação, né? Essa educação familiar, tá certo? Então, todos esses fatores influenciam, né, na construção e, portanto, na formação de valores e princípios na educação alimentar, né, e na formação do hábito alimentar. Beleza, pessoal? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Beleza pura? Alguma dúvida? Qualquer coisa, abram aí o microfone e conversem com o professor, tá certo? Acho que fica mais fácil. Beleza pura? Então, vamos mais um pouquinho. No segundo momento, o que nós vamos ter é o que a gente chama, então, de educação formal ou educação acadêmica, né? E aí é fácil a gente entender o que é isso, né? Então, esse indivíduo, tendo a possibilidade de ir à escola, tá? Ele completa essa sua formação. Ele começa, então, lá na escola, a ter um processo de aprendizagem, tá? Onde esse processo de aprendizagem ele está bastante focado no conhecimento técnico, no que a gente chama de conhecimento formal, tá? Então, é onde esse indivíduo começa a fazer o que a gente chama de socialização. Ele começa, então, a ver pessoas diferentes dele, com hábitos, valores e princípios diferentes, e ele começa, então, a absorver, tá certo? Esses princípios e esses valores também, tá? Não só pela observação, mas também pela aprendizagem. Então, é na escola, né, no começo, né, desse processo de aprendizagem, onde essa criança vai começar a ter os seus primeiros, a formação do seu hábito de higiene. Então, você começa a ensinar a criança a lavar as mãos, a escovar os dentes, a tomar banho, né? Isso já acontecia na casa, provavelmente. Porém, ali é reforçado, dando a importância daquilo, né? Mostrando tecnicamente, ou de forma formal, o porquê daquilo, né? Também, e aí a gente já sabe que no decorrer do processo histórico, né, de educação no Brasil, foi colocado na grade curricular, ou nas disciplinas que formam essa grade curricular de formação acadêmica, a importância de uma alimentação saudável, né? Então, hoje, já na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, já se debate com esses indivíduos, né, com essas crianças, com esses adolescentes, a importância de uma alimentação mais saudável, né? Já começa de alguma forma, fazer essa interface entre a técnica, né, o conhecimento acadêmico e o conhecimento vivencial, quer dizer, a prática de vida, a vida desse indivíduo. Então, ali, pode ser que nesse processo você tenha alguma mudança daquele comportamento inicial, do que a gente chamou ali no slide anterior de educação familiar, tá certo? Então, você pode sim, nesse momento, ter ali a alteração
de alguns princípios e valores que foram passados pela família, mas que nesse contexto a escola pode também, de alguma forma, agregar conhecimento e gerar mudança de comportamento, tá certo? Ou ampliar o hábito alimentar desse indivíduo, gerar esse indivíduo novos conhecimentos que podem ampliar o que a gente chama de hábito alimentar dessa população, tá certo? Então, a gente tem que lembrar que educação em saúde, ela também vai ser influenciada pela educação familiar e pela educação acadêmica, né? Onde esse indivíduo ganha conhecimentos teóricos, né? Técnicos, formais, para a formação do seu hábito alimentar. Então, ali ele vai ver, né, a importância da lavagem das mãos, ele vai ver a importância, né, de uma alimentação saudável, o que são alimentos saudáveis, quais são os alimentos que não são saudáveis. Então, ali você acaba, de alguma forma, gerando uma amplitude nesse conhecimento, nessa formação, na construção do hábito alimentar desse indivíduo, ok? E o indivíduo que não passa pela formação acadêmica. Então, esse indivíduo que não passa pela formação acadêmica, ele fica limitado, obviamente, à formação familiar, tá? Que muitas vezes é bastante limitada em relação à formação de um hábito alimentar saudável, né? Esse não conhecimento técnico, né, esse não conhecimento formal, acadêmico, gera nesse indivíduo uma diminuição da capacidade, né, de formar um hábito alimentar mais saudável. Gera nesse indivíduo também capacidade de entender de forma mais clara o porquê da construção de um hábito alimentar mais saudável, de um hábito alimentar mais adequado, tá certo? Então, a gente acaba tendo uma diminuição da capacidade desse indivíduo de aumentar o seu hábito alimentar, de abranger a sua capacidade de atingir saúde através da sua formação, através do seu hábito alimentar, tá certo? Mas, passando, né, de forma, vamos dizer assim, normal, esse indivíduo vai ter, então, a associação desses dois tipos de conhecimento, né? Tanto o conhecimento familiar, para construção de conceitos, construção de valores, como também esse conhecimento técnico acadêmico, que pode transformar esses valores e conceitos, como pode reafirmar esses valores e conceitos, tá certo? Por isso que, quando você acaba trabalhando com populações mais idosas, e a gente acaba também trabalhando com populações com menos acesso à educação, é mais difícil você fazer uma modificação do hábito alimentar daquela população. A gente percebe que existe uma maior resistência dessas duas populações, tá? Uma população mais antiga, né? Uma população mais idosa, porque ela já construiu os seus hábitos e valores dentro de um contexto que muitas vezes já não é mais a realidade do que nós temos hoje, do nosso conhecimento científico, né? Do que a gente entende hoje como alimentação saudável. E esse indivíduo viveu durante 80 anos, 70 anos, 90 anos nesse, né, tipo de hábito alimentar, e até então ele não teve problema nenhum. Ou mesmo que ele tenha tido algum tipo de problema, ele não consegue perceber que esse hábito alimentar está inadequado, até porque existe ali, né, a formação de princípios e valores que foram, de alguma forma, determinados ali. Então, é mais resistente essa população, justamente por quê? Porque a educação vivencial dela, quer dizer, a vida dela toda, né, mostra para ela que talvez o hábito alimentar que ela tenha, mesmo sendo inadequado, já, de alguma forma, está ali dentro dos princípios e valores dela, né? Então, é mais difícil você fazer a mudança desses hábitos alimentares. Não estou dizendo que seja impossível, e nem que isso não possa acontecer. Acontece, desde que você use ferramentas bastante adequadas. Mas essa formação do hábito alimentar aconteceu dentro de um contexto da família, né, dentro de um contexto de valorização de valores e princípios. A mesma coisa acontece com populações que tiveram pouco acesso à educação, né? Elas vão, de alguma forma, reforçar os valores e princípios da família. E nem sempre esses princípios e valores são os mais adequados para o que a gente entende hoje como alimentação saudável. Então, por isso que essas duas populações são muito baseadas e reforçam muito, né, o que foi trabalhado ali na educação familiar, dentro da construção de valores e princípios, tá certo? Por isso que é mais difícil a gente fazer essa alteração. Populações que tiveram
a educação familiar, mas também tiveram uma educação acadêmica de longa duração, a gente percebe que essas pessoas são mais suscetíveis à mudança de comportamento. Elas acabam, de alguma forma, sendo influenciadas pela persuasão do educador nutricional com maior facilidade. A gente consegue fazer a mudança do hábito alimentar dessa população com maior facilidade, certo? Então, populações com maior tempo de escolaridade, populações que tiveram uma maior, vamos dizer assim, possibilidade de conhecimento acadêmico-científico, são indivíduos muito mais favoráveis à mudança do hábito alimentar quando se faz essa educação alimentar através da persuasão, né? Quando você consegue explicar para essa pessoa a importância da mudança do hábito alimentar desse indivíduo, certo? Então, é muito importante a gente entender isso. Quer dizer, são os primeiros anos de vida desse indivíduo onde você tem a formação dos seus princípios e valores, e esses princípios e valores vão ser, de alguma forma, levados por toda a vida desse indivíduo, sendo necessário ferramentas de persuasão bastante fortes para que a gente possa mudar esse hábito alimentar quando ele não é adequado. Beleza? Tranquilo? Podemos passar? Nenhuma dúvida? Tudo certo? Então, vamos um pouquinho mais para frente. Então, vamos lá. E aí, se a gente puder pegar aqui grandes educadores, né, brasileiros, né, a gente pode perceber que esse processo de formação de hábito alimentar ou de alteração do hábito alimentar, ele acontece sobre alguns princípios, né, sobre alguns fatores que são fundamentais, ok? Então, vamos dar uma olhadinha, por exemplo, Paulo Freire, né? O Paulo Freire hoje está sendo muito questionado, né, como patrono da educação no Brasil, mas confio no professor que ele é uma pessoa bastante interessante, né? Ele já morreu, mas o seu desenvolvimento, o conhecimento que ele produziu é bastante interessante e muito utilizado dentro da educação nutricional, por incrível que pareça, tá certo? Então, a utilização de figuras, né, de símbolos para gerar conhecimento e também, principalmente, né, quando ele fala que a relação de educando e educador deve ser prazerosa, para que haja mudança, né, desses valores e princípios, para a gente é fundamental, né? Então, esse processo de educação só vai acontecer se a gente estiver dentro de um ambiente adequado e prazeroso para que isso venha acontecer. Tá? Prazeroso, nesse sentido, quer dizer que a gente tem, de alguma forma, utilizar ferramentas de didática e educação que sejam eficientes e eficazes, né? Então, quando a gente fala desse ambiente, a gente tem que lembrar, por exemplo, que hoje nós temos ferramentas digitais, né, e tecnológicas que são fundamentais para a gente gerar mudança de comportamento, para que a gente possa mudar valores e princípios que não são adequados e que geram um mau hábito alimentar, certo? Então, a gente só consegue atingir aqueles indivíduos se a gente realmente conhecer aquele indivíduo ou conhecer aqueles indivíduos. Então, a gente precisa conhecer não só a pessoa, mas o local onde esse indivíduo está inserido, a comunidade onde esse indivíduo está inserido, né? Para que a gente possa, de alguma forma, transformar essa relação numa relação mais adequada. E aí, como o Paulo Freire falou, mais prazerosa, né? Mais amorosa, tá? Então, a educação deve ser uma relação prazerosa entre o educando e o educador, né? Dentro do espaço e do tempo do tema a ser conhecido. Quer dizer, então é importante que a gente possa contextualizar esse conhecimento dentro da realidade daquele educando, dentro da realidade daquela comunidade, tá certo? Então, para isso, a gente precisa conhecer essa comunidade, conhecer esse indivíduo. E ser, de alguma forma, tomado como um conhecimento novo. Então, o que a gente está querendo, de alguma forma, passar para vocês é que qualquer processo de educação em saúde, qualquer processo de educação nutricional, é necessário que a gente possa utilizar as ferramentas mais atuais e mais adequadas àquela população que a gente está trabalhando, né? Ou aquele indivíduo que a gente está trabalhando. Então, a gente só consegue fazer essa mudança, né, desses costumes, desses princípios, desses valores que foram construídos durante toda a vida desse indivíduo, se a gente transformar essa educação em algo extremamente eficiente e eficaz,
né? Que aqui a gente está chamando de prazerosa, mas a gente pode falar mais objetiva, mais eficiente, né? Então, a tecnologia hoje é uma ferramenta muito importante. A gente consegue atingir pessoas em grande escala, né? Da forma mais heterogênea possível, quer dizer, a gente consegue atingir pessoas de idades muito diferentes, com objetivos muito diferentes, mas essa ferramenta ela tem que ser uma ferramenta que seja extremamente adequada àquela população, que traga algum benefício para aquela população e que estimule aquela população a mudança de hábito e de comportamento. Nesse caso, a palavra prazerosa está relacionada com eficaz ou eficiência ou efetividade, tá certo? Então é necessário você conhecer aquela população para gerar nessa população a melhor ferramenta possível, a melhor forma de atingir essa população possível, gerando então o que a gente chamou de ambiente prazeroso, tá? Então nada se faz se não tiver a participação do educando, né? Se não tiver aí a anuência, né? Ou a capacidade de absorção de quem a gente está gerando, de quem a gente gera o conhecimento para a absorção desse conhecimento. Então, isso é uma coisa importante, isso é algo importante que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala de educação em saúde, quando a gente fala de educação nutricional. Beleza, moçada? Conhecer a população para que você possa escolher o melhor ambiente e as melhores ferramentas para atuar sobre essa população. Tá certo? Se a população é muito heterogênea, a gente acaba, de alguma forma, utilizando ferramentas que sejam mais efetivas possíveis, né? Então, mídias, né, ou plataformas que sejam, vamos dizer assim, mais abrangentes possível, tá? Possíveis. Então, esse é o grande, né, a grande tarefa do educador nutricional. Não é só hoje ter o conteúdo, mas é como passar esse conteúdo. Em que ambiente, em que momento gerar esse conhecimento, tá certo? Então, isso é fundamental. Então, não adianta a gente ficar preso só ao conteúdo, mas a gente também tem que, de alguma forma, entender a forma que vai ser passada, né? Então, não é só o conteúdo, mas é a forma com que esse conteúdo vai ser passado. Então, em que lugar, em que momento, né, em que tipo de plataforma é a mais adequada para que a gente possa gerar esse conhecimento, tá? Isso é um lembrete aí do Paulo Freire. Eu vou utilizar agora um outro educador que eu acho fundamental e muito importante, que é o Rubem Alves, tá? Que ele traz para a gente um contexto bastante moderno, né? Sobre educação, que eu acho que a gente pode, aí, de alguma forma, pode nos ajudar bastante, pode também gerar uma melhor forma de construção do conhecimento para cada um de nós. Que é o seguinte, ele diz o seguinte, que esse conteúdo muito profundo, né, muito palpável, muito duro, né, que é passar informação para os nossos educandos, né, em saúde, esse conteúdo ele pode ser acessado por esse indivíduo em qualquer momento. E ele é, mesmo sem querer, influenciado por esse conteúdo todos os dias. Então, toda vez que a gente liga uma televisão, toda vez que a gente mexe num celular, toda vez que a gente entra numa mídia social, a gente é bombardeado por informações, né? E aí a gente tem que saber a diferença entre informação e conhecimento. Informação é quando você recebe uma notícia, você recebe, né, algum tipo de conteúdo e você não se aprofunda nele. Ele vai gerar só um estímulo à formação do hábito, sem que você criticamente pense se ele está certo ou se ele está errado, sem que você busque saber se esse conhecimento é verdadeiro ou não, né? Então, informação é isso. A pessoa gera ali, olha, é importante você tomar todo dia água com raspa de limão antes, em jejum, antes de você fazer qualquer tipo de alimento. Então, se você segue e cria esse hábito alimentar, e segue essa informação, sem minimamente, de forma crítica, tentar entender o porquê disso, sem se aprofundar e sem construir um conhecimento em relação a isso, o que você está passando é por um processo de informação, né? O processo de conhecimento ele é diferente. Então, a gente sempre diz que nas mídias sociais, né, nos meios de comunicação, a gente tem muita informação, mas a gente tem pouco conhecimento.
A gente tem muita gente falando uma série de coisas sem necessariamente embasar essas práticas em algum tipo de conhecimento científico adequado, né? Então, informação é uma coisa, conhecimento é outra. Então, grande parte da população que você vai trabalhar, ela vai ter uma grande informação sobre alimentação. Ela vai fazer uma série de perguntas, ela vai, de alguma forma, mostrar para você mudanças de hábito alimentar por informações que ela teve durante algum tipo de ferramenta tecnológica, alguma mídia social, ou pela própria televisão, né? Ou por outras formas de mídia, né? Sem se perguntar e sem se aprofundar se aquilo realmente é adequado, se aquilo ali é realmente saudável ou não. Então, isso é uma coisa que a gente vai perceber muito nos nossos dias, né? nos tempos que a gente está vivendo, no tempo que a gente está vivendo. Tem muita gente com muita informação, mas pouco conhecimento. Poucas são as pessoas que se aprofundam nesse conhecimento ou que buscam um aprofundamento nesse conhecimento. Então, cabe ao nutricionista não informar, mas gerar conhecimento. Então, não sei se deu para notar aí a diferença entre uma coisa ou outra. Falar que a pessoa tem que fazer isso, tem que tomar aquilo, ou que ela tem que mudar o seu hábito alimentar, é nada mais, nada menos do que informar essa pessoa sobre algum tipo de conhecimento, né? Isso ela já tem, isso ela já está sendo bombardeada todos os dias. O que a gente precisa como educador nutricional é dizer o que a pessoa deve fazer, mas embasar isso ou consolidar isso a algum tipo de conhecimento e não só informação. Então essa é a função hoje do educador nutricional, né? Com tantas informações que esse indivíduo está sendo bombardeado, de forma correta ou não, o importante na educação nutricional a partir de agora é gerar o aprofundamento dessa informação, é gerar o que a gente já ouviu falar e que a gente conceituou aqui como conhecimento, tá certo? Então, Rubem Alves já disse para a gente o seguinte, quer dizer, educar, né, não é ensinar coisas só, não é só informar, vamos dizer assim, né? As coisas ou essa informação já está na internet, estão nos livros, né? Estão em todos os lugares. Então, saber que a pessoa tem que aumentar a concentração de fibras na sua alimentação é uma informação que todo mundo já tem. Então, se você passa só uma informação lá na sua atividade de educação nutricional, você, de alguma forma, está fazendo aquilo que a pessoa já sabe. O que a gente precisa, a partir de agora, e esse é o tempo que a gente está vivendo, é aprofundar o conhecimento. É gerar o aprofundamento desse conhecimento, tá certo? Aprofundando esse conhecimento, a gente acaba, de alguma forma, gerando conhecimento para esse indivíduo e não informação. E aí esse indivíduo vai, com toda certeza, gerar mudança de comportamento. Quando ele entender o porquê daquilo, ou quando ele entender o porquê não fazer aquilo, ele, de alguma forma, vai ter mais ferramentas para fazer a construção do seu hábito alimentar ou para fazer a mudança da formação do seu hábito alimentar ou do desenvolvimento do seu hábito alimentar. Beleza? Então, o Rubem Alves diz para a gente isso, né? O que a gente tem que fazer é gerar nesse indivíduo o pensamento crítico. É chegar para ele e falar o seguinte, mas, poxa, você faz isso, mas por que você faz isso? Qual o sentido de fazer isso? Né? Vamos pegar aqui, ó, vamos ver. Eu tenho aqui algum conhecimento para você que vai mostrar que isso é desnecessário ou que isso é fundamental, né? Então, gerar nesse indivíduo a capacidade de pensar, de criar, né? De promover nesse indivíduo a curiosidade para que ele possa buscar mais informações sobre isso. Apresentar para esse indivíduo bases de dados ou áreas onde esse indivíduo, ou locais onde esse indivíduo possa buscar essa informação de forma mais verdadeira, de forma mais científica, né? De forma mais saudável, tá ok? Então, essa é a função do educador nutricional de hoje, tá certo, moçada? Falar aquilo que ele já sabe não vai mudar, não vai construir e mudar hábito alimentar nenhum. O que a gente precisa é trazer uma informação mais consolidada, mais científica, mais embasada, mais profunda, sem ser chato. Senão a gente entra lá no slide anterior do Paulo Freire, que fala que essa relação tem que ser uma relação prazerosa.
Então, essa é a nossa grande dificuldade hoje em dia, esse é o nosso grande desafio, é você trazer uma informação mais densa, mais profunda, tá certo? De tal forma que aquilo não seja chato, que esse ambiente de troca de informação seja um ambiente mais prazeroso, né? E que essa informação passe para conhecimento e não fique só na informação. Ah, faça isso e faça aquilo. Tá, mas por quê? Para quê? Quando? E como? Tá certo? Então, esse é o nosso grande desafio. É não só dizer como a pessoa deve fazer, mas é gerar nela, né, a curiosidade, o prazer da busca da informação e disponibilizar para esse indivíduo canais adequados onde ele possa fazer isso, né? Onde ele possa realmente ter acesso a uma informação de maior qualidade, né? Uma informação de, vamos dizer assim, de maior valor científico. Beleza, galera? Tranquilo? A gente vai vendo isso, como fazer isso durante a nossa disciplina. Mas que fique guardado aqui, tá certo? A diferença entre informação e conhecimento. Isso é fundamental quando a gente pensa, né, que esses indivíduos estão sendo bombardeados todos os dias pelas mídias sociais, né, por pessoas, né, que são influenciadores digitais, né, e que muitas vezes o peso da fala de um indivíduo desse é muito maior do que um profissional da área de nutrição. Então, como trabalhar, né, de forma contrária e como mostrar para esse indivíduo que aquilo que foi colocado não é adequado, né, que cientificamente falando não gera ali saúde para aquele indivíduo. Então, esse é o nosso grande desafio. A gente vai estar sendo, de alguma forma, balizado ou vai estar sendo também, de alguma forma, contestado por influenciadores digitais, por informações na mídia, né, por reportagens, por todas essas ferramentas de mídia que estão aí bombardeando, né, a nossa população a cada dia, passando informações e não conhecimento, tá certo? Porque essa é a característica da mídia, informar, não gerar conhecimento. O nosso é justamente o contrário, é gerar conhecimento. Sempre lembrando, já sendo repetitivo, que esse ambiente tem que ser prazeroso, que essas ferramentas devem ser eficientes, eficazes, objetivas, né? E que tragam, de alguma forma, a mudança de comportamento, ou gerem algum tipo de mudança por persuasão, de forma prazerosa, tá certo? Então, se é aquele nutricionista chato que bota a mão no jaleco, né? E que fala de forma muito técnica, esse indivíduo, ele, de alguma forma, vai ser suplementado ou suplantado pelas informações que as mídias sociais, né, que os influenciadores digitais passam de uma forma muito mais prazerosa, né, mostrando resultados que nem sempre são verdadeiros, mas a forma, né, como as mídias sociais hoje passam essa informação torna esse ambiente cada vez mais prazeroso e mais, vamos dizer assim, eficiente para a formação do hábito alimentar. A gente precisa desassociar esse conhecimento acadêmico a um ambiente chato, né? Só da universidade, do hospital, ou do ambulatório, ou do consultório, né? Então, a gente precisa criar ferramentas que sejam tão prazerosas quanto a da nossa concorrência, né? Que seja criar um ambiente tão estimulante e prazeroso que gere não só informação, mas também conhecimento, que possa, de alguma forma, suplementar ou suplantar o conhecimento que vamos dizer assim, disponibilizado nas mídias sociais, disponibilizado pelos influenciadores digitais, tá certo? Vocês provavelmente são também influenciados por eles. E o ambiente da universidade, de alguma forma, é aquele ambiente que tenta reconstruir essa informação e gerar conhecimento. Mas nem sempre esse ambiente é tão prazeroso, nem sempre esse ambiente é tão estimulante para a busca de conhecimento. Por isso a importância da gente colocar aqui Paulo Freire e Rubens Alves, né, mostrando que a gente não precisa falar para a pessoa beber água, porque isso todo mundo está falando todos os dias, né? Mas a importância da água no nosso organismo é uma forma da gente gerar persuasão e mudança de comportamento. Né? A gente não precisa falar que a pessoa precisa comer frutas e verduras com bastante frequência durante o dia.
Isso todo mundo já sabe. A gente precisa dizer a importância das frutas e verduras para o funcionamento do intestino, para o funcionamento cognitivo da pessoa, para a construção, né, de uma flora intestinal mais adequada. Então, esse conhecimento passado de forma prazerosa dentro de um ambiente, né, contextualizado, vai gerar um resultado eficiente, vai gerar algum tipo de resultado positivo. Passado de qualquer forma, de forma chata, né, de forma extremamente técnica, não vai gerar nenhum tipo de conhecimento, tá? Porque esse ambiente não é prazeroso, esse ambiente não vai gerar para o indivíduo o estímulo para a busca de novas informações, o estímulo para o aprofundamento dessa informação. Beleza? Deu para todo mundo entender? Tranquilo? Então, esse é o nosso grande desafio. E não há uma receita de bolo. Olha, faça assim que vai dar certo. Não. É o que a gente falou aqui desde o começo. Você precisa conhecer essa população, você precisa conhecer o contexto onde vive essa população, esse indivíduo, para que você possa gerar a melhor ferramenta possível, né? E essa ferramenta, ela tem que ser extremamente eficiente para gerar um hábito mais adequado, se for o caso, ou reforçar aquele hábito que está sendo feito, que é um hábito saudável, né? Então, esse é o nosso grande desafio enquanto educador nutricional. Como fazer isso? Né? Como trabalhar ferramentas altamente eficientes dentro de ambientes favoráveis e prazerosos para que isso possa vir a acontecer, né? Esse é o nosso desafio, tá certo? E é pouco disso que a gente vai conversar durante todo esse semestre na nossa disciplina. Beleza? Uma dúvida? Não? Tranquilo? Todo mundo caladinho? É isso mesmo? Então tá bom. Então vamos lá. Vamos mais um pouquinho à frente. Nesse sentido, né, é importante a gente lembrar que o tempo passa, né, e a realidade, e vamos dizer assim, o contexto de cada momento, ele vai gerar para a gente um desafio diferente, né? Então, a gente está falando muito de um desafio atual. Nós temos várias mídias sociais, vários indivíduos que falam sobre alimentação saudável, sem terem conhecimento técnico apropriado para tal, que muitas vezes falam de uma experiência individual, sem levar em consideração uma experimentação, né, sem levar em consideração estudos científicos que possam, em populações, né, de grande quantidade amostral, mostrar se aquilo ali é eficiente ou não, se aquilo ali é saudável ou não, né? Então, muitas vezes as pessoas geram uma experiência, uma vivência muito individual, né? Eu fiz isso e deu certo. Nem todo metabolismo é igual, nem todo corpo é igual, nem todo alimento vai ser o mesmo. Então, é importante que a gente lembre que esse tipo de informação vai levar muito mais a formação de um hábito alimentar inadequado do que a formação de um hábito alimentar adequado. E muitas vezes, esse princípio, vamos dizer assim, esse objetivo não está relacionado à saúde, está relacionado à estética, está relacionado à performance e pode levar a curto, médio ou longo prazo um indivíduo a algum tipo de enfermidade ou agravo na área de alimentação ou até mesmo metabólico, né? Então, nem sempre aquilo que é adequado para um atleta vai ser adequado para um esportista, para um indivíduo comum, né? Nem sempre aquilo que dá certo comigo vai dar certo com outras pessoas, né? Até pela questão genética, né? Questão comportamental, pode gerar, de vez de levar esse indivíduo àquele objetivo, pode gerar um resultado totalmente diferente. E foi aquilo que a gente falou, quer dizer, o profissional da área de nutrição é um educador em saúde. Então, mais importante do que a performance, ou mais importante até do que a estética, é a saúde. Então, algumas práticas podem ser muito interessantes para gerar momentaneamente um quadro estético mais adequado, ou uma performance mais adequada. Mas a longo prazo isso pode gerar problemas muito sérios de saúde nesse indivíduo. E por isso a importância do profissional nutricionista nesse contexto, que não é olhar só o momento, mas é olhar todo o desenvolvimento desse processo e como isso pode acontecer de forma adequada. Beleza? Nesse sentido, a gente vai perceber que a educação nutricional ela muda muito de momento para momento, né? Até porque as características de cada população
e de cada momento histórico, eles são extremamente diferentes de momento a momento, né? De década a década, de momento a momento. Então, se a gente perceber e fizer aqui uma história, né? Um resgate histórico da educação alimentar e nutricional no Brasil, a gente vai perceber que durante 60 anos nós tivemos preocupações diferentes e formas diferentes de atuar sobre o que a gente chama de educação nutricional, certo? Então, se a gente pega a década de 40 do século passado até a década de 60, quer dizer, 1940 até 1960, foi quando surgiu o que a gente chama de educação nutricional, a profissão de nutricionista, e, portanto, ao surgir a profissão de nutricionista, naturalmente já surge, né, a possibilidade da educação nutricional. A gente vai ver que a realidade do nosso país naquela época era totalmente diferente da nossa realidade de hoje. Os problemas de saúde daquela época eram totalmente diferentes dos problemas de saúde da nossa contemporaneidade, né, no nosso tempo atual. E que a realidade na área de alimentação também era totalmente diferente, né? Então, por exemplo, quais eram os grandes desafios, né, da educação alimentar e nutricional lá nas décadas de 40, 50 e 60? Era a urbanização do Brasil. Então, nessa época, você começa a ter a saída da população da zona rural para a zona urbana. Então, as pessoas tinham uma alimentação mais, vamos dizer assim, princípios, né, valores construídos dentro de um ambiente rural, e aí essas pessoas migram, né, para um ambiente mais urbano, né, onde o acesso ao alimento é diferente, onde o processo de cocção é totalmente diferente, onde as demandas e necessidades desse indivíduo serão totalmente diferentes. Então, o grande desafio da educação alimentar e nutricional no Brasil, entre 1940 e 1960, era gerar uma transformação do hábito alimentar, né, de um hábito mais rural para um hábito mais urbano, né, que atendesse às demandas e às necessidades das grandes cidades. Então, foi a ideia de se utilizar alimentos mais instantâneos, mais industrializados, onde a sua praticidade era muito maior, onde o tempo para a produção desse alimento era muito menor, né, devia ser menor, onde a praticidade era a principal característica dessa mudança do hábito alimentar, dessa nova construção do hábito alimentar, né? E as principais doenças, né, de característica nutricional nessa época era a anemia, né? Então, grande parte da população brasileira apresentava algum grau de anemia. Isso ou porque não tinha acesso a alimentos com alto teor de ferro, tá certo? Ou porque apresentavam um estado nutricional inadequado que gerava esse processo de anemia, tá bom? Então, lá nas décadas de 40, 50 e 60 do século passado, o grande desafio da educação nutricional era fazer a mudança de uma alimentação mais natural para uma alimentação mais industrializada. Era aumentar a velocidade do processo de elaboração desses produtos, portanto, a praticidade era mais importante, né? Então, se valoriza muito, né, o consumo de alimentos industrializados. A indústria de alimentos começa a produzir alimentos em grande escala, justamente para atender essa nossa demanda, tá certo? Esse era o grande desafio, que é totalmente diferente do que nós temos hoje, né? Nós estamos fazendo o caminho inverso a isso, né? Hoje a gente fala muito de alimentação mais natural, do risco, né, dos alimentos processados, industrializados. Naquela época era o contrário, ela falava os benefícios do consumo dos alimentos industrializados e alimentos superprocessados ou ultraprocessados, tá certo? Então, momentos diferentes, contextos diferentes, educação de forma diferente. Vamos dar mais um salto aqui na nossa história, né? Se a gente pega, então, entre a década de 70 e 80, aí nós já temos um contexto diferente. Nós já temos grande parte da população brasileira dentro, né, das grandes cidades, ou morando nas grandes cidades. Você já tem uma diminuição da população rural, tá? E você tem, então, a industrialização do país, né? Não só pela indústria de alimentos, mas pela indústria de automóveis, da construção civil, enfim, da indústria brasileira.
E aí, o grande foco da década de 70 e da década de 80 estava relacionado com a performance desse trabalhador. As pessoas queriam que esse trabalhador tivesse um alimento mais adequado para que ele gerasse maior performance, né? Então, o foco não era a saúde desse indivíduo, era gerar uma alimentação que desse energia, né, suporte nutricional, metabólico, para que esse indivíduo produzisse mais, para que ele tivesse mais força e ele conseguisse, dessa forma, produzir mais resultados, maior desempenho, tá certo? Então, o foco não era a saúde desse indivíduo, até porque o principal problema nessa época era a desnutrição, era você gerar uma quantidade grande de alimento para esse trabalhador, né, para esse indivíduo. Se falava até um pouco sobre a questão de uma quantidade suficiente, mas não se falava muito na questão da saúde. Era suficiente para que esse indivíduo tivesse força, tivesse capacidade de gerar mais resultados no seu trabalho, né? Então, entre a década de 70 e 80, o esforço da educação em nutrição, da educação alimentar e nutricional, era dizer para aquele indivíduo a importância do consumo de carboidratos, proteínas, lipídios, para que ele ficasse forte, e esse forte não está relacionado, né, à saúde, mas sim à força, a desempenho, para que ele pudesse, então, trabalhar mais e gerar mais riquezas, tá certo? Independente da saúde desse paciente, independente da saúde desse trabalhador, tá certo? Então, foi um momento onde a gente começou a falar muito sobre consumir mais alimentos, né? Então, foi feito também, nesse momento, o aparecimento das cestas básicas, né? Dos cartões para que os trabalhadores pudessem se alimentar melhor, pudessem ter mais acesso aos alimentos. Sem falar sobre equilíbrio, sem falar sobre essa questão de obesidade, descompensação metabólica, nada disso. Falava realmente sobre a questão de força, de gerar energia, mesmo que ela fosse maior do que a demanda daquele indivíduo, tá certo? Então, esse era o principal foco da educação alimentar e nutricional, da nutrição, nessa etapa, né, nesse momento histórico do Brasil. Entre a década de 80 e 90, nós já tivemos uma alteração no foco, né, no objetivo da educação alimentar e nutricional. A gente começa, então, a olhar a educação alimentar e nutricional com um outro olhar, tá? Com um olhar mais socioeconômico. E a economia, ela entra fortemente na vida do brasileiro. E por que não, né, dentro da questão da educação alimentar e nutricional? Então, essas crises econômicas, né, essa falta, né, de recursos financeiros, a diminuição do padrão de vida da população e também essa falta de acesso à população ao alimento fez com que esse fosse um fator importante, ou fosse o principal objetivo da educação alimentar e nutricional no Brasil nesse momento, né, entre as décadas de 80 e 90. Né? Então, grande parte da população cai abaixo da linha da pobreza, você tem uma grande gama dos brasileiros sem acesso a uma alimentação adequada, né? Você tem um aumento considerável aí dos casos de desnutrição por falta de acesso, e esse quadro de desnutrição, que em décadas anteriores estavam mais relacionados à população rural, agora migram também, e principalmente na população urbana. Então, você tem indivíduos que não têm terra para plantar, que não têm acesso ao alimento do supermercado, que não têm acesso a dinheiro para comprar alimentos, e ele acaba, de alguma forma, deteriorando a sua saúde, deteriorando o seu quadro, né, metabólico, antropométrico, enfim, nutricional, justamente por uma condição social do país, tá certo? Então, a gente começa a perceber que a reação a tudo isso é o assistencialismo. Você começa, então, a ter vários programas que vão transferir alimentos ou que vão gerar, né, uma maior produção de alimentos para atender essa população que não tem acesso a esse alimento, ou que não tem condição de comprar esse alimento. Então, foi uma década, né, que foi a década de 80, principalmente, foi uma década onde nós tivemos muitas ações
assistenciais, doações, grande parte daquilo que se plantava no Brasil era produzido para dar à população que não tinha dinheiro, né? E esses indivíduos não tinham conhecimento, não tinham informação, não tinham nada disso, só recebiam esse alimento, e a grande ideia era matar a fome dessa população, mais do que qualquer outra coisa. A gente não está falando aí de qualidade de vida, a gente está falando de sobrevivência, né? E as principais doenças carenciais, né, as principais doenças nutricionais e metabólicas que a gente pôde observar nessa década de 80 foi a desnutrição também, tá certo? Então, durante grande parte do trabalho do educador nutricional no Brasil, nesse início desse processo foi trabalhar com anemia e doenças carenciais, né? Desnutrição, anemia, hipovitaminose A, bócio endêmico, que eram realmente doenças relacionadas à falta de acesso da população a uma alimentação adequada. Beleza? Perguntas, questões? Nada, galera? Vocês estão muito caladinhos aí. Tá todo mundo ouvindo ou tá todo mundo dormindo? Tá todo mundo ouvindo, professor, né? Então, beleza. Qualquer coisa, pergunta. Tá ouvindo, né? Obrigado, Sandra. Muito obrigado. Então, vamos lá. Continuando. Então, esse era, vamos dizer assim, o panorama, não só brasileiro, mas também fazia parte do panorama mundial, tá certo? Então, você tinha muito mais doenças carenciais do que doenças crônicas não transmissíveis, ou DANTs, né, doenças e agravos não transmissíveis. Agora houve essa mudança, mas vamos ver isso mais para frente. Então, da década de 90 para frente, você tem o que a gente chama de transição epidemiológica. E isso vai ser muito importante para todos nós, quando a gente fala de educação alimentar e nutricional, tá? Principalmente no Brasil. O que a gente tem a partir da década de 90 até a década de 2000, né? Um novo século? Você tem, então, o que a gente chama de processo de globalização. Então, se abrem as fronteiras dos países, né? Você tem uma maior movimentação de conhecimento, de mercadorias, né? De informação, entre os países, e você acaba tendo uma mudança no comportamento e no padrão alimentar dessas populações. Então, as populações que eram mais fechadas tinham como base os seus alimentos mais tradicionais, né, mais, vamos dizer assim, regionais. Com a chegada da globalização, você tem uma nova possibilidade de alimentação. Você tem, então, os alimentos industrializados entrando com muita força em países subdesenvolvidos ou desenvolvidos. Você tem a mídia, de alguma forma, estimulando o consumo desses alimentos para maior venda, né? Já que a gente está num movimento capitalista, né? Num conceito político econômico capitalista. Então, você tem uma maior pressão, né? Por parte da indústria, por parte das mídias, né? Sejam elas a televisão, as mídias sociais que apareceriam depois, para o consumo de alimentos ultraprocessados, alimentos industrializados, né? Mostrando os seus benefícios e o seu preço também, que era inferior aos preços dos alimentos que estavam ali, né? Dos alimentos regionais disponibilizados para cada uma dessas regiões. Então, você tem o que a gente chama de padronização do hábito alimentar, ou a gente pode chamar, né, de homogeneização ou pasteurização do hábito alimentar mundial. Então, você hoje consegue ver o mesmo padrão alimentar no Brasil, nos Estados Unidos, no Paraguai, na Argentina, na França, na Alemanha, é praticamente o mesmo padrão alimentar. E um padrão alimentar muitas vezes não saudável. Você tem alimentos muito mais baratos, com alto teor de gordura, de carboidratos, de sal, de açúcares simples. Essa é a base desse tipo de alimentação, né, desse tipo de padrão alimentar, e ele acaba sendo difundido no mundo inteiro, justamente pelo seu sabor, né, pelo aumento da satisfação, enfim, do gosto, né, do estímulo à alimentação, por uma série de conhecimentos técnicos e tecnológicos
que vão fazer, então, com que esse alimento entre muito forte em grande parte da população mundial, gerando uma homogeneização do hábito alimentar no mundo inteiro, tá certo? Então, você come McDonald's no Brasil, como você come nos Estados Unidos, como você come no Paraguai, como você come na Bolívia, como você come lá na Coreia do Sul, tá certo? Então, quer dizer, essa homogeneização do hábito alimentar e esse estímulo a uma alimentação mais industrializada, mais ultraprocessada, é o que define lá a década de 90 a 2000, né? E aí, o que a gente consegue perceber enquanto educadores nutricionais? É que você tem uma mudança das enfermidades mais frequentes, né? Enquanto lá, na década de 80, 70, 60, 40, você tinha como principal problema as doenças infecto-contagiosas, as doenças carenciais, principalmente na questão nutricional, você começa a ter, então, o que a gente chama de transição epidemiológica, uma mudança bastante rápida do perfil de mortalidade, morbidade e agravos na nossa população, em termos alimentares, né? Então, você começa a ter um alto grau de obesidade, de hipertensão arterial na nossa população, de diabetes na nossa população, né? Cada vez em faixas etárias mais novas, mais recentes, né? E esse processo acontecendo de uma forma muito rápida, né? Então, a década de 90 e a década de 2000 foram décadas onde a gente consegue perceber muito claramente o que a gente chama de transição epidemiológica. A gente muda o perfil de mortalidade, morbidade e agravos na nossa população, e essa mudança, ela cada vez é maior, né? A gente está passando ainda por um processo de viés de alta, né, nesse tipo de enfermidade. E o educador nutricional começa a trabalhar em cima disso. Esse começa a ser, então, o principal desafio do educador nutricional. E quem, de alguma forma, gera esse maior estímulo e essa maior possibilidade de consumo são as mídias sociais, né? No caso, na década de 90 e 2000, com o advindo da internet, você ainda tinha muita televisão sendo essa grande ferramenta de mudança de hábito alimentar, né? De 2000 para frente, até 2010, e principalmente 2010 para frente, aí você tem as mídias sociais, né? O Instagram, o Facebook, o YouTube, sendo realmente essas ferramentas mais eficientes e eficazes para a mudança do hábito alimentar, para essa transição epidemiológica acontecer de forma mais forte, tá certo? Então, lá na década de 90, na década de 2000, nós tivemos, então, uma pandemia da obesidade no mundo inteiro, né? Países que apresentavam, né, índices antropométricos dentro da normalidade começaram a ter uma explosão de casos de obesidade e sobrepeso, principalmente sobrepeso, né? O Brasil era um deles, né? Nós tínhamos um perfil populacional de eutrofia. Com o aparecimento, então, dessa alimentação, dessa transição epidemiológica, nós migramos, então, para um perfil de sobrepeso e obesidade, né? Muito parecido com os Estados Unidos, né? Países mais desenvolvidos, como o Canadá também, e outros países, né? Então, é nessa década que você tem, então, a transição desse processo, a mudança até a realidade que nós temos hoje, né? Uma pandemia de diabetes, de hipertensão, doenças cardiovasculares e de obesidade no mundo inteiro, portanto, pandemia. Já que essa palavra está tão em voga. Entre 2000 e 2010, você continua tendo, então, um aumento, né, desse quadro, né, de transição epidemiológica. Só que você começa a ter agregar um valor também ao processo de educação em saúde, de educação alimentar e nutricional, que é a questão da qualidade de vida para a longevidade. Então, você tem também um aumento da expectativa de vida da população. Esse aumento da expectativa de vida da população vem pelo aumento tecnológico na área de medicina e saúde, né? Então, você tem hoje medicamentos que são mais eficientes, você tem hoje exames que são mais efetivos, né, e eficazes, você tem hoje tratamentos que são muito mais, vamos dizer assim, adequados do que eram antes e que permitem, então, que a nossa população, mesmo não estando, né, dentro de
de um perfil de saúde, ela possa ter uma maior longevidade, tá? Então, começa-se a se interessar, né, pela alimentação, não pela quantidade, como a gente viu lá na década de 80 e nas outras décadas anteriores, onde a preocupação era na quantidade. Você começa a se preocupar agora com a qualidade daquilo que você consome. Porque quanto melhor for a sua alimentação, maior será a sua longevidade e melhor qualidade de vida você vai ter nessa longevidade, tá certo? Então, de 2000 a 2010, a grande preocupação, quando se falava de educação e saúde, era a preocupação com a qualidade de vida, era a preocupação em aumentar a longevidade daquele indivíduo através de uma alimentação mais adequada, mais saudável, tá certo? Então, o foco era na mudança do hábito alimentar, trocar aquela alimentação rica em gordura, em açúcar, em carboidratos complexos ou simples, em sódio, numa alimentação à base, principalmente, de fibras, né, à base de um equilíbrio maior entre esses componentes. Então, essa era a grande preocupação da educação alimentar e nutricional durante essa década, né? E atualmente, né, qual é a nossa grande preocupação? Então, eu não falei ali no slide anterior, mas a ideia da segurança alimentar. Né? O que é a segurança alimentar? É você proporcionar ao indivíduo não só a quantidade do alimento que ele precisa, né? A quantidade que vai gerar uma demanda adequada para aquele indivíduo, mas é gerar um alimento de alta qualidade, sem agrotóxicos, de melhor qualidade, né? Vamos dizer assim, com uma maior quantidade de nutrientes presentes. Então, essa é a preocupação da década, né, entre 2000 e 2010, que também passa para esse nosso momento que a gente está vivendo, né? Então, o excesso de alimentos industrializados e ultraprocessados é uma preocupação que nós temos hoje. Nós sabemos que esse tipo de alimento não tem qualidade. A gente precisa trocar esse alimento por alimentos mais naturais. A gente precisa voltar ao que a gente fez na década de 40 a 60. A gente precisa passar de uma alimentação mais industrializada, mais processada, para uma alimentação mais saudável, para uma alimentação mais natural. Esse é o grande desafio que nós temos hoje, né? E isso a gente consegue fazer através do quê? Que é bater também um conceito lá na década de 90, da globalização. É valorizar os alimentos locais, a culinária regional, né? Então, hoje a gente fala muito de piqui, a gente fala muito de baru, a gente fala de alimentos, né, os frutos do cerrado, mostrando a importância e os benefícios desses frutos para a nossa maior saúde, para a nossa melhor adequação alimentar. Isso vai ser também utilizado pelas PANCs, né, pelas plantas alimentícias não convencionais ou não comerciais, que vão gerar aí uma possibilidade de um alimento mais natural e de melhor acesso, de fácil acesso, né? Porque está ali, está no seu jardim, é uma erva daninha que você antes jogava fora, ela pode ser hoje um alimento bastante interessante. A gente vai falar bastante também nessa disciplina sobre tudo isso, tá certo? Então, hoje a grande preocupação que nós temos, né, nesse início de década, são as doenças crônicas não transmissíveis, ou também chamadas de doenças e agravos não transmissíveis, tá? A gente vai falar também um pouquinho sobre isso. Essas doenças, como a hipertensão, a diabetes e a obesidade, são hoje vamos dizer assim, a grande preocupação da educação alimentar e nutricional, e a resposta para tudo isso é a valorização de uma alimentação mais saudável, não no quesito só dos equilíbrios dos macronutrientes ali presentes, mas também da sua qualidade. Temos a diminuição, né, da quantidade de agrotóxicos que são utilizados, a diminuição de alimentos transgênicos ou com algum tipo de alteração gênica, né, nesses indivíduos. Também uma preocupação com o armazenamento desse produto, o transporte, né, para que você possa ter a maior quantidade de nutrientes possíveis. Então, a valorização de alimentos regionais, que são mais naturais, que estão ali de fácil acesso, onde a pessoa pode ter um acesso melhor, mostrar para a população os benefícios
desses alimentos, de alimentos como as PANCs, como a gente falou, né, as plantas alimentícias não convencionais. Então, essa é a preocupação que nós temos hoje, é de mostrar que no nosso jardim, que na nossa rua, né, que próximo à nossa casa, nós temos ali a possibilidade de ter acesso a alimentos extremamente saudáveis. E saudável em todo sentido, não só em quantidade, mas também em qualidade, né, levando em consideração essa questão da segurança alimentar. E mostrar também que essa alimentação mais industrializada, essa alimentação ultraprocessada, é uma alimentação que gera maior dano metabólico a esse indivíduo, maior dano à saúde desse indivíduo. Então, investir mais tempo na produção de alimentos, né? Não deixar que a praticidade, né, e o sabor sejam a principal forma de escolha do alimento, é esse o nosso grande desafio a partir de agora. Quer dizer, olha, talvez você tenha que ficar um pouquinho mais de tempo na cozinha, você vai ter um pouquinho mais de trabalho na cozinha, mas isso vai te levar a esse benefício, isso vai te levar a uma vida mais saudável, uma maior longevidade, uma maior qualidade de vida, que está relacionado com tudo isso que a gente falou. Então, esse é o nosso grande desafio enquanto educadores nutricionais dentro, né, do nosso contexto histórico atual, dentro da nossa realidade atual. É trazer o valor de uma alimentação mais saudável através de um alimento mais natural, com maior qualidade, com menos toxinas, com menos agrotóxicos, com maior quantidade de nutrientes. Esse é o nosso grande desafio. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos um pouquinho? Então, dentro desse contexto que a gente conversou até agora, o grande desafio que nós temos agora é fazer com que essa curva ascendente da transição epidemiológica possa se estabilizar e em um determinado momento possa ter o seu declínio, né? Então, essa transição epidemiológica que trouxe para a gente a obesidade, a hipertensão, as doenças cardiovasculares, a diabetes, né? Principalmente a diabetes, hoje a gente fala bastante da diabetes, você tem crianças com quadro de diabetes tipo 2, você tem uma população adulta com alto índice, né, de diabetes do tipo 2, você tem uma população idosa também, né, com todos os malefícios, né, e problemas que essa enfermidade pode gerar, e agravos que essa enfermidade pode gerar. Então, o desafio hoje do educador nutricional é saber trabalhar com essa população de tal forma que a gente consiga gerar nessa população um maior autocuidado, uma maior ação, né? Um maior protagonismo. Então, é importante que a gente lembre que a gente não deve só dizer o que a pessoa deve consumir, mas a gente deve estimular esse indivíduo a ter uma vida saudável, né? Então, durante muito tempo a gente utilizou o termo paciente, né, em relação à saúde. Então, a gente falava o paciente. O paciente, pelo próprio nome já diz, né, a pessoa fica esperando, né, de forma bastante tranquila, né, sem nenhum protagonismo, a cura da sua doença. Então, o remédio, o tratamento, que ele não só tinha a seguinte responsabilidade de olhar os horários e colocar o comprimido, né, e engolir esse comprimido, enfim, fazer as coisas que eram necessárias para o seu tratamento. Isso fazia, então, que esse indivíduo fosse chamado de paciente. Tá? Hoje, a gente sabe, principalmente na área de nutrição, que essa forma passiva, né, para se trabalhar com saúde, ela não dá certo, ela não é suficiente para que a gente possa gerar uma boa formação do hábito alimentar. Então, é necessário que essa população tenha uma responsabilidade sobre a sua própria saúde, sobre a sua própria qualidade de vida, que elas saibam que elas são agentes ativos desse processo e que eles são protagonistas do processo de saúde em relação a eles próprios, né? Então, eles precisam tirar um pouco dessa postura mais paciente, né? E tomar uma postura mais ativa, né? Mais, vamos dizer assim, mais forte em relação ao seu próprio processo de saúde ou doença. Então, esse é o grande desafio, é isso que a gente vai trabalhar, então, a partir de agora. Eu vou dar uma acelerada aqui no processo, depois a gente fala um pouquinho sobre isso
em outros momentos da nossa disciplina, que é hoje o grande desafio do educador em saúde, do educador alimentar e nutricional, né? Que é transformar esse indivíduo num agente formador da sua saúde, né? Criar processos onde esse indivíduo saiba da sua responsabilidade e ele possa, através desse conhecimento, da sua experiência de vida, mudar o seu hábito alimentar. Então, quando a gente fala de nutrição, falar de paciente é a pior coisa que a gente pode falar. Certo? Que a gente pode determinar o indivíduo ali, o seu educando, como paciente, é a pior forma que a gente pode tratar esse processo. Ele precisa saber da sua responsabilidade, gerar o que a gente chama de autocuidado e ser protagonista desse processo. Ele é mais importante do que o próprio educador em saúde, do que o próprio nutricionista. Então, o nutricionista ele é só um facilitador desse processo. Ele gera a informação, gera o conhecimento, mas quem realmente vai fazer esse processo, quem realmente é responsável por tudo isso, é o próprio indivíduo, é o próprio educando, né? No caso, a gente está falando de educação em saúde. Então, nós vivemos hoje num mundo onde esse indivíduo ele não pode mais ser tão passivo nesse processo. Ele tem, sim, a responsabilidade sobre o seu próprio cuidado e, portanto, ele é responsável pela sua própria saúde. E, portanto, é isso que a gente tem que fomentar nesse indivíduo, né? Então, no Ministério da Educação diz assim, a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino, pesquisa, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, a educação em saúde ela não está só relacionada ao ambiente do hospital, ao ambiente da escola, ao ambiente do trabalho desse indivíduo, como a gente trabalhava de forma anterior. Educação em saúde hoje, ela tem que abranger a vida desse indivíduo. E por isso, as mídias sociais, por isso, as ferramentas tecnológicas são fundamentais hoje para a gente ter acesso a essa população, né? Então, falar de nutrição, falar de saúde, hoje ela tem que extrapolar o ambiente do hospital, o ambiente do posto de saúde, o ambiente da escola, o ambiente do trabalho desse indivíduo, que era onde antes se trabalhava educação alimentar e nutricional. Hoje, a gente tem que chegar a esse indivíduo na sua casa, né, no transporte, onde ele está sendo transportado, nesses momentos onde esse indivíduo, de alguma forma, pode estar ali, de alguma forma, mais apto ou mais suscetível a esse tipo de informação. Então, a gente tem que quebrar essas barreiras e fazer com que essa informação seja capilarizada de forma mais eficiente possível. Capilarizada de forma mais eficiente possível. Tá certo? A gente tem que buscar esse indivíduo lá na casa dele, na cama dele, né? No momento de lazer dele, no momento onde ele está, quando ele estiver tomando banho. Então, todo e qualquer momento é um momento importante para a mudança do hábito alimentar, para aumentar a capacidade de entendimento desse indivíduo do que é uma alimentação saudável, né? E por isso, como eu falei para vocês, as mídias sociais são fundamentais, né? São elas que, nesse momento, vão atingir esse indivíduo de forma positiva e de forma negativa, seja pela indústria, né? Seja pela formação do hábito alimentar inadequado, através dessas mídias que acontecem, ou de forma diferente, pela formação do hábito alimentar de forma mais adequada, pelo conhecimento científico embasado, né? Então, são essas mídias sociais que hoje, de alguma forma, caracterizam o melhor trabalho desse educador nutricional. Beleza? E esse é o trabalho que nós vamos fazer no nosso primeiro trabalho, né? Na primeira atividade avaliativa que nós vamos fazer, que o professor já vai disponibilizar para vocês na semana que vem, e na sexta-feira que vem a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, tá certo? Mas fiquem tranquilos, só na semana que vem que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Qual é a nossa primeira atividade avaliativa? Vai ser alguma coisa voltada a mídias sociais, e aí a gente vai conversar bastante sobre isso na nossa próxima aula. O que eu quero que vocês tenham dessa aula para a elaboração desse trabalho é a ideia de que a gente não pode mais só falar como esse indivíduo tem que fazer e como ele tem que fazer.
A gente tem que criar nesse indivíduo a curiosidade para buscar mais conhecimento, né? A gente tem que gerar nesse indivíduo a curiosidade, a gente tem que gerar nesse indivíduo o estímulo para a busca dessas informações, né? Até porque essas informações mudam muito e elas são extremamente perenes, né? Então, a gente acaba hoje tendo uma informação, um conhecimento, né? uma certeza, amanhã já se muda e já se constrói uma outra, né? Através dos conhecimentos e dos estudos científicos que acontecem. Mas em todo e qualquer momento, isso só vai acontecer se esse indivíduo tiver a responsabilidade que ele é protagonista pela sua saúde, que ele é o sujeito ativo desse processo e, portanto, ele é responsável pelo seu autocuidado. Então, é isso que a gente tem que, de alguma forma, criar nesse indivíduo, a capacidade de busca desse indivíduo, a capacidade de protagonismo de sujeito ativo desse processo desse indivíduo, né? Não mais paciente, agora cliente ou indivíduo. E isso acontece principalmente pela capacitação do educador nutricional, né? Então é necessário que, enquanto educador nutricional, eu possa aprofundar o meu conhecimento, porque só dessa forma eu vou conseguir fazer a mudança de comportamento desses indivíduos. É importante a gente lembrar que para que haja um ambiente favorável, prazeroso para a mudança de comportamento, é necessário que esse profissional, né, o educador nutricional, tenha um embasamento, né, científico, cultural, bastante consistente para gerar essa mudança de comportamento. Então, a gente está falando aí, voltando lá ao que o Paulo Freire disse, né? Então, é importante que a gente possa ter um ambiente favorável para a troca de informações, né? A gente precisa conhecer bastante esse público para que essas ferramentas sejam o mais adequadas possíveis para esse processo acontecer, né? Então, tornar esse ambiente favorável é necessário que a gente esteja bem preparado, mas também que a gente conheça muito bem a população que a gente está trabalhando, o indivíduo que a gente está trabalhando, né? E o segundo ponto é voltando lá ao Rubens Alves, né? Quando a gente falou lá no comecinho da nossa aula, da necessidade de estimular esse indivíduo, de gerar nesse indivíduo uma ação mais positiva, mais ativa em relação ao seu cuidado, né? Fazer desse indivíduo uma pessoa estimulada a buscar conhecimento. E aí é necessário que a gente diga onde esse conhecimento pode ser buscado de forma mais efetiva e mais concreta, né, e mais correta, né, sem que ele busque informações, busque sim conhecimento, como a gente já falou anteriormente. Então é necessário que a gente faça nesse indivíduo um estímulo ao autocuidado, um estímulo à necessidade desse indivíduo de buscar informações de forma mais adequada e de buscar informações mais consistentes sobre alimentação e saúde, né? Então, o educador em saúde hoje, ele é muito mais do que uma pessoa que vai despejar informações sobre esse indivíduo, ele vai ser um facilitador desse processo. Ele vai dizer aonde esse indivíduo pode buscar essas informações, aonde ele pode se aprofundar sobre determinado assunto, ele vai, de alguma forma, gerar um conhecimento mais crítico nesse indivíduo, falando, será que isso daí, toda vez que você ouve tal coisa, será que é verdade mesmo? Onde eu posso buscar para saber se é verdade ou não? Será que isso é uma informação que vai gerar algum tipo de benefício para a minha saúde? Ou como é que eu faço para questionar isso? Como é que eu faço para buscar informações mais, vamos dizer assim, abalizadas, mais adequadas sobre esse tipo de assunto? Então, hoje, o educador em saúde, mais do que um professor, né, mais do que um gerador de informações, ele tem que ser um facilitador desse processo. Ele tem que encaminhar esse indivíduo para que esse indivíduo, sim, busque essa informação, tenha um senso mais crítico, que ele possa absorver coisas positivas e colocar isso em prática na vida dele, né? Por isso que os principais atores hoje desse processo de educação em saúde ou de educação alimentar e nutricional são o educando, que é o sujeito protagonista desse processo. Então, antes, o educador era o protagonista, né? O educador era aquela pessoa
que continha as informações, e o educando era a pessoa que não tinha conhecimento nenhum, né? E, portanto, nesse processo, ele estava ali de forma muito passiva. Hoje, se inverte isso, né? Então, o principal indivíduo nesse processo, a principal figura, o principal ator é o educando, né? O educador, ele, dentro desse processo, ele vai ser o facilitador desse processo, ele vai ser aquela pessoa que vai dizer como ele deve buscar esse conhecimento, como a gente já falou, criar nesse indivíduo o senso crítico, muito mais do que passar informação. Então, falar para ele, olha, a importância de você gerar algum tipo de crítica sobre aquela informação que você está recebendo, não pegar toda a informação e colocar em prática, primeiro buscar se essas informações são verdadeiras ou não, se existe algum tipo de evidência naquilo que está sendo colocado, porque, na verdade, a gente não vai estar lá o tempo todo. Quem vai estar lá o tempo todo é a consciência desse indivíduo, né, e o próprio senso crítico desse indivíduo. Então, como ele está sendo bombardeado todos os dias por muitas informações, o que a gente tem que fazer é mostrar para ele que ele não pode pegar essas informações e absorver de forma passiva. Ele tem que, de alguma forma, gerenciar essas informações através da sua crítica, filtrar isso através de um senso crítico. Né? O que será que pode ser verdade, o que não é? Qual é o embasamento disso? Então, é dessa forma que hoje se entende o processo de educação alimentar e nutricional. É muito mais o indivíduo ter ferramentas para poder absorver aquilo que é importante e deletar aquilo que não é importante, do que mesmo você gerar para esse indivíduo algum tipo de informação ou conhecimento, já que isso acontece todos os dias, em todos os momentos. Beleza, moçada? Tranquilo? Queria ouvir aí um pouco do retorno de vocês, nem que seja ok, beleza? Se o som tá legal, se deu para a gente entender, se tem alguma dúvida durante esse processo de aula que nós estamos tendo. E aí? Algum retorno? Tem como o senhor voltar no slide de transição epidemiológica? Tem, claro. Obrigada. Vamos lá. Aqui eu pulei, tá, moçada? Mas fiquem tranquilos que eu vou até tirar isso do nosso slide, até pelo tempo que nós tivemos, mas a ideia era essa. Então, lá, a transição epidemiológica. O que é essa transição epidemiológica, né? Seria a gente mudar o perfil de doenças e agravos, de enfermidades e agravos que nós tínhamos, né, para um outro tipo de enfermidades e agravos. Se a gente for ver, há 50 anos atrás, o grande problema de saúde pública no Brasil eram as doenças infecto-contagiosas. As pessoas morriam com sarampo, as pessoas morriam com doenças infecto-contagiosas. Né? Qual é hoje o nosso grande problema em termos de saúde pública? São as doenças crônicas não transmissíveis, hoje chamadas de doenças e agravos não transmissíveis. Né? A diabetes, a hipertensão, a própria obesidade. Né? Isso acontece por quê? Por dois fatores que a gente começa a perceber, que a gente falou um pouquinho na nossa disciplina. Primeiro fator, né, a globalização. Então, a partir do processo de globalização, né, da indústria de alimentos, da alimentação, você tem, então, um perfil muito homogêneo, né, da alimentação no mundo inteiro. São alimentos altamente processados, portanto, alimentos industrializados, alimentos com alto teor de gordura, de carboidratos simples e complexos, né, e alto teor de sódio. São alimentos que geram maior sabor ao alimento, né, geram maior sensação de sabor ao alimento. Então, esse perfil, né, de composição alimentar gera na população um maior grau de obesidade, doenças crônicas não transmissíveis, como a gente já falou. E daí você tem, então, a globalização como um fator e as mídias sociais, que é outro fator também. Então, você tem a televisão no primeiro momento, bombardeando as pessoas com informações e não conhecimento, mostrando para as pessoas o quanto um alimento como esse é mais barato, é mais prático, né? É mais fácil de fazer, é mais gostoso, né? Então, isso gera, então, essa mudança do hábito alimentar, e essa mudança do hábito alimentar faz o que a gente chama de transição epidemiológica. A gente sai
de um grupo, de um perfil de enfermidades e agravos que nós tínhamos para um outro tipo de perfil de enfermidades e agravos. Agora a gente está falando muito mais de doenças crônicas, né, de doenças metabólicas, do que doenças infecto-contagiosas. Tranquilo? Perguntas? Ok, obrigada, tranquilo. Tranquilo, Cauane? Então é basicamente isso, quer dizer, vocês vão trabalhar enquanto nutricionistas com esse perfil, tá? Tomara que a gente tenha uma diminuição, uma outra transição epidemiológica, mas o que nós temos hoje é essa influência, né? A globalização, as mídias sociais estimulam cada dia mais o consumo de alimentos ultraprocessados e alimentos não saudáveis, né? Então, a gente é bombardeado todo dia por iFood, né? E uma grande maioria dos alimentos que estão ali são alimentos ultraprocessados, alimentos não saudáveis, né? As propagandas, todo tipo de propaganda e de estímulo ao consumo normalmente estão relacionados a alimentos ultraprocessados, industrializados, né? Tudo aquilo que a gente falou. Então, isso faz com que esse quadro de enfermidades e agravos seja muito mais voltados a esse tipo de enfermidade e agravo do que as doenças crônicas, as doenças infecto-contagiosas, né? Anteriores e carenciais também, que a gente tinha anteriormente. Hoje você tem aí um aumento dessas enfermidades crônicas, né? Que geram uma maior quantidade de internação, que geram uma maior quantidade de recursos para tratamento, que até fazem essa pessoa, esses tratamentos são tão eficientes que fazem essa pessoa ter uma maior longevidade. Mas com que qualidade, né? Com que capacidade de saúde desse indivíduo, né? Então, essas pessoas têm maior longevidade, porém com menor qualidade de vida. Então, esse é o nosso grande desafio enquanto educadores na área de saúde e educadores nutricionais. Beleza, galera? Mais alguma pergunta? Mais algum questionamento? Tudo tranquilo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu deixei passar em relação a mensagens. Vamos ver. Desculpa aí, galera, mas aqui está um pouquinho mais demorado. Comida rápida, prática. É o que eles falam, né? É isso aí. Esse é o nosso grande problema, né? Comida rápida, prática, com muito sabor, né? Com uma concentração muito grande de substâncias saborizantes, levam a esse tipo de perfil que a gente está falando, né? Agora, esse é o nosso grande desafio. Viciante, exatamente, o açúcar, né? Vocês vão, acho que na disciplina da professora Maria Fernanda, vocês vão ver lá ela falando sobre o açúcar, o quanto o açúcar tem uma ação, né, no cérebro, né? E de vício mesmo, né? Da pessoa não conseguir parar de consumir, né? Então, esse é o nosso grande desafio, quer dizer, o educador nutricional vai trabalhar contra tudo isso. Como fazer, né? Esse é nossa brincadeira dessa disciplina, né? Então, a gente já sabe um pouco do problema, né? Essa nossa aula de hoje a gente fez um panorama, né, do problema, e as próximas aulas a gente, então, vai gerando ferramentas para que vocês possam, de alguma forma, se prepararem para trabalhar com isso, para serem, né, realmente educadores em saúde, né? Educadores em alimentação e nutrição. Beleza, moçada? Deixa eu finalizar aqui. Qualquer coisa, professor, ainda vocês sabem que vocês podem entrar, fazer as mensagens, né, pelo próprio Moodle, né? Então, esqueceu alguma coisa ou não pegou essa aula, pegou só ela gravada, aí é só entrar lá, perguntar para o professor está sempre à disposição para a gente poder conversar. Beleza? Eu vou fechar aqui a nossa gravação, parar a gravação.